Recently, I received a letter from a Recebi recentemente uma carta de um não-membro da igreja que é meu amigo há mais de 50 anos. Eu havia lhe enviado alguns artigos sobre o Evangelho, sobre os quais ele comentou. Inicialmente foi difícil entender o significado do típico jargão mórmon, como o termo arbítrio. Provavelmente um pequeno glossário seria útil. Fiquei surpreso por ele não compreender o significado da palavra arbítrio. Consultei um dicionário online. Das 10 definições e usos da palavra arbítrio, nenhuma delas expressava a ideia de fazer escolhas para agir. Ensinamos que arbítrio é a capacidade e o privilégio que Deus nos dá de escolher e agir por nós mesmos, e não de recebermos a ação. Ter arbítrio é agir com comprometimento e responsabilidade por nossas ações. Nosso arbítrio é essencial ao plano de salvação. Com ele, somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. As palavras de um hino conhecido ensinam claramente esse princípio. A alma é livre para agir e seu destino decidir. Suprema lei deixou-nos Deus, não forçará os filhos seus. Respondendo à pergunta de meu amigo e às perguntas dos bons homens e mulheres do mundo inteiro, gostaria de compartilhar com vocês um pouco mais do que sabemos sobre o significado de arbítrio. Antes de virmos a esta terra, o Pai Celestial apresentou-nos seu plano de salvação. O plano de virmos à terra e recebermos um corpo, escolhermos agir para o bem ou para o mal e progredirmos para tornar-nos semelhantes a Ele e viver com Ele para sempre. Nosso arbítrio, nossa capacidade de decidir e de agir por nós mesmos, era um elemento essencial desse plano. Sem o arbítrio, não poderíamos fazer escolhas corretas e progredir. No entanto, com o arbítrio, poderíamos fazer escolhas erradas, cometer pecados e perder a oportunidade de voltar a permanecer com o Pai Celestial. Por esse motivo, foi-nos dado um Salvador para sofrer por nossos pecados e redimir-nos desde que nos arrependêssemos. Por sua infinita expiação, Ele efetua o plano de misericórdia para satisfazer os requisitos da justiça. Depois que o Pai Celestial apresentou seu plano, Lúcifer se adiantou, dizendo: Envia-me, e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma sequer se perca. Portanto, dá-me a tua honra. Esse plano foi rejeitado por nosso Pai, pois negava-nos o arbítrio. Na verdade, era um plano de rebelião. Então, Jesus Cristo, o Filho amado e escolhido do Pai desde o princípio, exerceu seu arbítrio, dizendo: Pai, faça-se a tua vontade e seja tua a glória para sempre. Ele seria nosso Salvador, o Salvador do mundo. Por causa da rebelião de Lúcifer, houve uma grande batalha espiritual. Cada um dos filhos do Pai Celestial teve a oportunidade de exercer o arbítrio que o Pai Celestial lhes dera. Decidimos ter fé no Salvador Jesus Cristo, achegar-nos a Ele, segui-lo e aceitar o plano que o Pai Celestial apresentou para nosso bem. Mas um terço dos filhos do Pai Celestial não teve fé para seguir o Salvador e decidiu, em vez disso, seguir Lúcifer ou Satanás. E Deus disse: Portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu, o Senhor Deus, lhe dera, fiz com que ele fosse expulso pelo poder do meu unigênito. Aqueles que seguiram Satanás perderam a oportunidade de receber um corpo mortal, de viver na terra e de progredir.
Pelo modo como usaram seu arbítrio, perderam esse mesmo arbítrio. Hoje, o único poder que Satanás e seus seguidores têm é de tentar-nos e provar-nos. Sua única alegria é a de tornar-nos tão miseráveis como eles próprios. Sua única felicidade acontece quando somos desobedientes aos mandamentos do Senhor. Mas pensem nisto. Em nosso estado pré-mortal, decidimos seguir o Salvador Jesus Cristo. E por termos feito isso, foi-nos permitido vir à Terra. Testifico que se tomarmos essa mesma decisão de seguir o Salvador agora, aqui na Terra, obteremos uma bênção ainda maior na eternidade. Mas para que todos saibam, precisamos continuar a escolher seguir o Salvador. A eternidade está em jogo e nosso arbítrio é essencial. E nossos atos também para que tenhamos a vida eterna. Durante toda a sua vida, nosso Salvador mostrou-nos como usar o arbítrio. Quando menino em Jerusalém, ele deliberadamente decidiu tratar dos negócios de seu pai. Em seu ministério, decidiu obedientemente fazer a vontade de seu pai. No Getsemane, decidiu sofrer todas as coisas, dizendo: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Na cruz, ele decidiu amar seus inimigos, orando: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." E então, para que pudesse demonstrar que estava escolhendo por si mesmo, foi deixado sozinho. E disse: "Deus meu, por que me desamparaste?" Por fim, ele exerceu seu arbítrio de agir, perseverando até o fim para poder dizer: "Está consumado." Embora, como nós, em tudo foi tentado, com suas escolhas e suas ações, ele assegurou o arbítrio de ser o nosso Salvador e quebrou as correntes do pecado e da morte para nós. Com sua vida perfeita, ele nos ensinou que quando decidimos fazer a vontade de nosso Pai Celestial, nosso arbítrio é preservado, nossas oportunidades aumentam e progredimos. Evidências dessa verdade são encontradas nas Escrituras. Jó perdeu tudo o que possuía, mas permaneceu fiel e obteve as bênçãos eternas de Deus. Maria e José decidiram ouvir o conselho do anjo e fugiram para o Egito, e a vida do Salvador foi preservada. Joseph Smith escolheu seguir as instruções de Moroni, e a restauração aconteceu conforme as profecias. Sempre que escolhemos vir a Cristo, a tomar seu nome sobre nós e seguir seus servos, avançamos mais no caminho da vida eterna. Em nossa jornada mortal, é útil saber que o oposto também é verdadeiro. Quando não guardamos os mandamentos ou não ouvimos os sussurros do Espírito Santo, nossas oportunidades se reduzem. Nossa capacidade de agir e de progredir diminuem. Quando Caim, por amar Satanás mais do que a Deus, tirou a vida de seu irmão, seu progresso espiritual foi interrompido. Em minha juventude, aprendi uma importante lição sobre como nossas ações podem limitar nossa liberdade. Certo dia, meu pai me mandou envernizar um piso de madeira. Tomei a decisão de começar junto à porta e trabalhar em direção ao interior do quarto. Quando estava quase terminando, dei-me conta de que eu não deixara um meio de sair do quarto. Não havia janelas nem portas do outro lado. Eu havia eliminado minhas vias de acesso e não tinha como sair. Eu estava preso. Sempre que desobedecemos, ficamos encurralados e nos tornamos reféns de nossas escolhas. Embora nos encontremos acuados espiritualmente, sempre há um caminho de volta. Tal como o arrependimento, dar a volta e pisar no chão que acabou de ser envernizado, significa que teremos que lixá-lo e envernizá-lo de novo. Não é fácil voltar para o Senhor,
mas vale a pena. Quando compreendemos o desafio que é o arrependimento, damos valor às bênçãos do Espírito Santo para guiar nosso arbítrio, e ao Pai Celestial, que nos dá mandamentos e nos fortalece e sustém para que os guardemos. Também compreendemos como a obediência aos mandamentos, no final, protege nosso arbítrio. Por exemplo, quando cumprimos a palavra de sabedoria, escapamos do cativeiro da saúde debilitada e da dependência de substâncias que literalmente nos roubam a capacidade de agir por nós mesmos. Quando obedecemos ao conselho de abster-nos e livrar-nos de dívidas, usamos o arbítrio e obtemos a liberdade de usar nossa renda disponível para ajudar e abençoar as pessoas. Quando seguimos o conselho do profeta para realizar a noite familiar, a oração familiar e o estudo das Escrituras em família, nosso lar se torna uma incubadora para o crescimento espiritual de nossos filhos. Nele, lhes ensinamos o Evangelho, prestamos nosso testemunho, expressamos nosso amor e os ouvimos quando compartilham seus sentimentos e experiências pessoais. Por meio de nossas escolhas e ações justas, nós os libertamos da escuridão, aumentando sua capacidade de andar na luz. O mundo ensina muitas coisas falsas a respeito do arbítrio. Muitos acham que devemos comer, beber e divertir-nos. E se acontecer de sermos culpados, Deus nos castigará com os poucos açoites e, ao fim, seremos salvos. Outros adotam o materialismo e negam a existência de Deus. Convencem-se de que não existe oposição em todas as coisas e que, portanto, nada que o homem faça é crime. Isso destruiria a sabedoria de Deus e seus eternos propósitos. Contrariamente aos ensinamentos seculares, as Escrituras nos ensinam que temos liberdade de escolha e que as escolhas certas sempre têm repercussões nas oportunidades que temos e na nossa capacidade de agir e de progredir eternamente. Por exemplo, por meio do profeta Samuel, o Senhor deu um mandamento bem claro ao rei Saul. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel, disse Samuel. Ouve, pois, agora a voz do Senhor. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Mas Saul não seguiu o mandamento do Senhor. Fez o que chamo de obediência seletiva. Confiando em sua própria sabedoria, ele poupou a vida do rei Agag e trouxe de volta o melhor das ovelhas, das vacas e de outros animais. O Senhor revelou isso ao profeta Samuel e o enviou para depor Saul do trono real. Quando o profeta chegou, Saul disse: "Cumpri a palavra do Senhor." Mas o profeta sabia que aquilo não era verdade e disse: "Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos e o mugido de vacas que ouço?" Saul se desculpou pondo a culpa em outros, dizendo que o povo tinha ficado com os animais para fazer sacrifícios ao Senhor. O profeta respondeu: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender aos mandamentos do Senhor melhor é do que a gordura de carneiros." Por fim, Saul confessou, dizendo: "Pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz." Como Saul não obedeceu com exatidão, como decidiu obedecer seletivamente, ele perdeu a oportunidade, o arbítrio de ser rei. Meus irmãos e irmãs, será que obedecemos com exatidão à voz do Senhor e de seus profetas? Ou, tal como Saul, praticamos a obediência seletiva e tememos o juízo dos homens? Reconheço que todos cometemos erros. As Escrituras ensinam: "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Para os que se encontram presos a escolhas erradas do passado, que estão sem saída, sem as bênçãos obtidas pelo exercício justo do arbítrio,
queremos dizer que os amamos. Voltem. Saiam do canto escuro em que estão presos. Venham para a luz, mesmo que tenham de pisar num chão envernizado há pouco. Vale a pena. Confiem em que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade, inclusive você e eu, pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Quando se aproximava a hora da expiação, o Salvador proferiu sua grande oração intercessória e falou de cada um de nós, dizendo: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Presto o meu testemunho especial de que eles vivem. Quando exercemos nosso arbítrio em retidão, nós os conhecemos, tornamo-nos mais semelhantes a eles e preparamo-nos para o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é nosso Salvador. Que continuemos a seguir Jesus Cristo e nosso Pai eterno, como fizemos no princípio. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.